Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo de tá na cozinha. Tá sou eu, né? Mas tá também. E a gente vai fazer receitinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês os ingredientes. E a gente vai estrear uma coisa nova que eu ganhei da minha cunhada. Vou mostrar pra vocês tanto os ingredientes quanto que eu ganhei. Já mostro e a gente vai usar, gente. Eu ganhei da minha cunhada esse forno. Ele é bem grande. Farinha de trigo, ovos, óleo, fermento, açúcar e cenoura cozida. Pronto, gente. A receita que eu quero fazer com vocês é um bolo de cenoura. Só que é um pouquinho diferente, porque eu uso cenoura cozida. Eu aprendi, porque o meu liquidificador ele não é muito bom. Então, em vez de eu tentar queimar ele, eu cozinhei, testei e ficou muito mais saboroso o bolo. Eu já peguei os ingredientes, né? Eu acho que eu vou ir fazendo e eu narro o vídeo por cima, pode ser? Eu acho que fica melhor. O que eu for conseguindo falar e fazer ao mesmo tempo, eu vou fazendo. O que não, aí eu narro por cima. E principalmente enquanto o liquidificador estiver batendo, não faz sentido eu ficar falando com vocês. Aí eu vou pôr uma série aqui de fundo pra mim assistindo. Mas eu gosto de cozinhar assistindo alguma coisa. Liquidificador aqui. Primeira coisa, ó. A cenoura, ela tá cozida. Minhas mãos estão lavadas. Primeira coisa, como o meu liquidificador não é dos melhores, tem a cenoura com os ovos. Por quê? Poderia bater só os ovos, só que a cenoura precisa ser no começo, porque o meu liquidificador não é bom. A quantidade eu vou preferir colocar na descrição do que falar, porque pode ter coisas que eu aumente durante a receita ou diminua. Vocês viram o que eu ia fazer, né? Depois que a cenoura começou a desmanchar, aí eu acrescento óleo, porque o líquido vai ajudar com que a cenoura bata bem. Lembrando que ela tá cozida. Outra coisa que dá pra fazer, se o seu liquidificador ele não é muito bom, é você ralar a cenoura. Dei uma batidinha boa, agora eu vou deixar ele batendo à vontade. Aí enquanto isso, eu vou pegar a forma, untar, ele vai batendo. O forno, ele já tá aquecido. Eu coloquei ele para aquecer em 180 graus. Se o seu bolo de cenoura fica muito pesado ou você acha que fica com muito óleo, não ponha leite. Esse é um dos poucos bolos que não é recomendado o leite, não fica muito legal. Você pode pôr água morna, mais pra fria do que pra morna, e dá super certo, porque a maioria dos bolos que vão com óleo é óleo e água, então não tem problema. Só que aí você dosa, você coloca, sei lá, você coloca meia de óleo, você vai adicionando um pouco de água até ajudar a bater a cenoura, algo do tipo. Tá bem batido, tá bem bonito também, ó. Vou mostrar pra vocês, peraí. Tem farinha de trigo e chocolate, pedaços de chocolate fracionado. Aqui tem água, cenoura, óleo e açúcar.
Água, eu usei a mesma quantidade que eu usei de óleo. Mas a água é opcional, é que nem eu falei pra vocês. Se você sente que fica muito pesado, ou você quer colocar leite, que leite não é muito indicado pro de cenoura. Aí, ó. Eu vou colocando aos poucos. Aos poucos não, tipo, eu coloco o líquido metade e vou mexendo. Aí eu mexer, vocês sabem, né? Quando vocês fazem desse jeito que eu faço, que é com a cenoura cozida, antes do bolo tá pronto, antes do bolo ir pro fogo, ele já tá cheiroso. Então, é uma diferença. Eu gosto, assim, tenho optado. A receita de bolo de cenoura que eu fazia era da minha mãe, né? E era muito bom mesmo. Só que como o meu liquidificador, depois que eu mudei pra cá, meu liquidificador é esse daqui, que eu ganhei do meu pai, que já era usado há anos. Então, eu não consigo fazer mais ela. Mas a única coisa que eu adaptei foi isso. Adicionei a água e fiz cenoura cozida. Pra mim, fica ótimo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Eu vou ter que pegar o celular, porque tá muito bonito. Vou colocar a farinha de trigo, aí eu mostro pra vocês. Farinha de trigo não, gente, fermento. Olhar pro nada e continuar fazendo a coisa significa que eu ativei o modo piloto. Aí eu já tava em Nárnia, né? Pensamento lá em outro mundo. Por isso que eu falo que cozinhar não se estresse, principalmente fazer bolo. Adicionei o fermento, ia falar de novo, farinha de trigo. Na câmera tá meio esbranquiçado, mas não tá não, tá, gente? É o contraste, a saturação da minha câmera, eu ia falar o contraste. Mas é a saturação e a iluminação. Aí sempre que eu ponho o fermento, eu só dou mexidinha assim, sabe? Pra ele ir pra toda parte, mas... Ai, gente, nessa hora eu quis chorar, porque eu achei que o forno tava ligado. Porém, como eu tinha batido sem querer próximo à tomada dele, a tomada tava frouxa, ficou frouxa, então não tava quente. Aí o que eu fiz? Uma vez já aconteceu algo similar, que foi o gás acabar quando eu tava fazendo bolo. Então eu coloquei o bolo na geladeira para parar o processo de fermentação e deu certo. Eu tô fazendo a cobertura de brigadeiro para pôr no bolo. Eu achei que o forno tava ligado, que ele tava fazendo barulhinho, só que ele tinha desencaixado da tomada, eu não tinha visto. Então, acho que foi na hora que eu tava varrendo. Então, quando eu fui pôr o bolo, tava frio. Isso, tava frio. Então, não deu muito bom. Aí, o que eu fiz? Pus o bolo na geladeira para ver se parava o processo de fermentação. E pus o forno para esquentar. Aí, depois que o forno esquentou, tirei o bolo da geladeira e levei pro forno. Então, eu acho que ele não vai estar muito bonito e não vai ter crescido muito. Mas ele tá muito cheiroso. Então, eu acho que ele vai estar saboroso. Aí, eu tô fazendo aqui uma caldinha. Eu vou ver se eu jogo assim, ó, ralinho um pouco no bolo pra dar uma molhada e o que engrossar eu ponho em cima, tá? Aí aqui, ó, ele não tá dos mais bonitos, mas ele tá muito cheiroso. Aí eu vou dar umas furadinhas e jogar a calda ainda um pouquinho mole. Gente, antes de engrossar, eu tirei um pouco da calda e joguei no bolo pra molhar. Porque o bolo de cenoura não precisa, né? Mas eu vou deixar ele na geladeira. Então, acho que ficou bom.
Aí aqui, ó. Aqui eu tô esperando dar uma engrossadinha. Aí quando dá uma engrossadinha eu vou desligar. Não pode engrossar muito também, porque é cobertura, né? Não é recheio. Quando começa a ficar brilhoso assim, que nem tá ficando, eu sei que ele já deu um ponto de cozimento legal. E que ele tá também num sabor legal. Ele já deu uma engrossadinha um pouquinho mais e eu vou desligar, porque quando esfriar, ele dá uma engrossada maior. Um detalhe, as minhas bordas, elas sempre vão ficando sujas assim, porque quando começa a grudar aqui em torno, eu raspo, que nem tá vendo? Eu raspo e faço assim, pra aproveitar e devolvo pra dentro. É por isso que elas sempre ficam assim, bem melecadas. Aí depois que eu tirar, eu lavo a panela e fica maravilhosa. O bolo ficou assim. Aí agora eu já vou tirar um pedaço pra comer. Ele ficou assim por dentro. Ele ficou bem fofinho. Essa forma dava pra fazer 4 xícaras, porque ia ficar mais alto, ia ficar melhor. Mas eu não lembrava se dava ou não. Aí eu não queria arriscar de transbordar e melecar o forno todinho. Mas ficou muito saboroso. Aí eu já tinha cortado, já tinha levado pra minha família, já tinha levado para estágio, já tinha passado uns 2 ou 3 dias do dia que a gente fez. É que eu não tinha conseguido vir pra mostrar pra vocês. Só pra comentar com vocês, aqui já é outro dia, tá? Hoje já é domingo, a gente fez isso ou foi no sábado, foi ontem, ou foi na sexta. Então eu já comi bolo, já levei bolo pros outros. Jantar, tô esquentando aqui pra jantar, mas eu já provei ontem. Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo.